E o programa Conectando Humanos Mundo RH desembarcou hoje aqui na CIT, essa empresa especialista digital para marcas globais. E a gente vai apresentar para vocês um projeto muito interessante que abraça a sustentabilidade do negócio. Vamos conhecer? O Perfect Match surgiu de uma necessidade global da CIT de realocar suas pessoas em projetos. Então, uma pessoa está terminando um projeto, o que eu faço com essa pessoa assim que ela sai daqui? A gente tinha um problema com uma questão, inicialmente, quando surgiu a guerra na Ucrânia, por exemplo, a gente percebeu nitidamente o volume de demandas cair bastante. E o volume de pessoas disponíveis também aumentou dentro da CIT para alocação em outros projetos. Só que esse volume nunca foi tão grande, a ponto da gente se perder nos nossos relatórios internos e olhar para aquilo e falar, caramba, o quão efetivo eu sou em fazer a alocação dessas pessoas de forma ágil, eficaz. Primeiro pelo ponto de vista de estamos, obviamente, perdendo uma oportunidade, né? Tem muita gente para tocar muito projeto e a gente está demorando muito para fazer a relocação dessas pessoas. Antes mesmo do Perfect Match, a gente começou uma iniciativa interna que a gente chamou de Growth Army, né, que é um exército de crescimento, que na verdade tinha por objetivo melhorar essa eficiência da alocação das pessoas para que a gente fosse mais eficaz, gerasse mais lucro, obviamente, e obviamente não deixasse as pessoas paradas por muito tempo. Naquele momento a gente começou a olhar para todos os dados que a gente tinha disponível dentro da CIT e pensar que tipos de relatórios a gente poderia construir aqui dentro para ajudar na alocação dessas pessoas o mais rápido possível. E dali saíram algumas ferramentas. Tá? Uma delas é uma que a gente chamou de Staffing Management, que é um relatório simples com o nome da pessoa que está disponível, o que ela conhece, as competências que ela tem, em que base ela está, se ela é de uma cidade, ela é de São Paulo, ela é de Campinas, ela é lá de fora, ela está em alguma cidade lá fora, a gente consegue alocar essa pessoa em projetos nacionais ou internacionais e assim por diante. Que nível de inglês ela fala, que tecnologias no geral ela conhece, domina e que tecnologias ela ainda está no início, né, da sua competência. E com essa informação, esse relatório disponibilizava para todo mundo que é responsável por vagas ou por alocação de pessoas em novos projetos, facilitando um pouco a vida das pessoas. Não, então esse cara conhece esse conhecimento, essa pessoa tem esse outro conhecimento, eu acho que esses nomes me ajudam a montar a minha equipe. Ele começou assim, lançamos, foi muito bom, foi muito bacana, mas a gente já sabia desde o princípio que a tendência dos nossos gestores em abandonar relatórios era gigante. Como uma empresa que vive de informação, de dados, a gente percebeu nitidamente que rapidinho as pessoas vão começar a voltar para os velhos tempos e fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, se a gente não tornar essa experiência melhor. Você sabe muito bem que a questão dos grupos minorizados dentro da empresa, que sempre foi uma empresa que tinha a cultura da diversidade como padrão, quando você começa a ter mais gente disponível, os vieses fazem com que essas pessoas sejam sempre as últimas a serem alocadas. E o relatório começou a mostrar justamente isso. A gente tem o dado das pessoas, da sua autodeclaração, mas a gente não usa isso associado ao nome da pessoa para nada. A gente tem essa informação lá dentro com o objetivo de trabalhar os dados e entender se a gente está melhorando, né, na contratação, na alocação dessas pessoas, ou se a gente está piorando e o que a gente vai fazer para resolver esse assunto. Estes dois problemas, o da alocação e o da diversidade, a gente falou o que a gente faz agora para tornar essa experiência melhor e unir essa experiência à questão de não deixar com que os grupos minorizados sejam os primeiros a serem desalocados ou até mesmo a não serem alocados. Daí surgiu a ideia do Perfect Match, que é um sistema que junta essas informações da mesma maneira que o relatório faz, mas ele é iterativo. Então, um gestor, ao invés de num relatório olhar quem está disponível e ir lá mandar uma mensagem para quem é a responsável, gestora ou gestor responsável por aquela pessoa para conseguir informação, ele já consegue fazer isso de forma muito mais interativa. Ele simplesmente vê o login, né? Não é nenhum nome, é um login da pessoa,
quais as competências que ela tem e assim por diante. Ele não sabe se aquela pessoa é de um grupo minorizado ou não é de um grupo minorizado. Ele vê por competência e quando ele vê as competências, ele simplesmente clica num botãozinho e fala assim, fit. Quando ele faz isso na ferramenta, ele reservou aquele perfil ou aquela pessoa para o seu projeto e ele consegue fazer 3 fits. Então, para cada vaga aberta, ele consegue dar 3 fits em 3 pessoas diferentes. Então, ele vai conversar com essas 3 pessoas e definir qual das 3 faz sentido para aquela vaga. Na questão da eficiência que eu mencionei, se eu dei 3 fits, eu tenho 3 dias úteis para conversar com essas pessoas e definir se elas serão as pessoas adequadas para o meu projeto ou não. Então a gente ganhou muito tempo com isso, muito tempo. Para alguns casos específicos, quando o nosso cliente especificamente gostaria de entrevistar as pessoas também para ver se o perfil faz sentido, ele também pode fazer isso e a ferramenta, a gente determina que quando uma vaga tem entrevista do cliente também, então esse prazo de 3 dias vira 7 dias, porque a gente sabe que leva tempo até você agendar, achar uma agenda e assim por diante. Então a gente começou a perceber que com essa interação, os gestores começaram a ficar mais ágeis também, porque eles tinham que resolver o negócio mais rápido, não ficar enrolando. Então o Perfect Match ele veio simplesmente para ajudar a gente a fazer os matches de oportunidades que a gente tinha com perfis disponíveis. E por que diversidade contou muito? Como eu mencionei, diversidade sempre foi um pilar da nossa cultura, sempre foi. A CIT, para você ter uma ideia, hoje ela tem 50% da nossa empresa é de grupos minorizados. Então, foi fácil colocar no sistema um jeito de ajudar a gente a manter diversidade. Então, a gente criou uma API, que a gente chama, que é uma integração que esse sistema faz com um algoritmo. E esse algoritmo, na hora de sugerir perfis para as vagas abertas, ele sempre vai me sugerir em torno de 66% ou 67% dos perfis que ele sugere são de grupos minorizados. Só que o gestor não sabe quem são essas pessoas, mas ele sugere sempre primeiro as pessoas de grupos não minorizados. E a gente conseguiu um resultado interessante. Agora, eu estava há pouco tempo atrás conversando com um time que cuida de KPIs e tal, desse sistema especificamente, e eu acho que quando a gente conversou inicialmente para essa pauta, eu até mencionei, a gente está nesse início, porque fazia bem pouco tempo que a gente tinha lançado, mas os 6 meses anteriores ao lançamento do Perfect Match, os grupos minorizados, a alocação desses grupos girava aí em torno de 40%, mais ou menos. Depois que a gente lançou, esse número já subiu para 45%, então dá em torno de 10% aí a 11% de melhoria de eficácia na alocação de perfis de grupos minorizados. E é só o começo, né? O sistema está no ar desde agosto e a gente está percebendo gradualmente um aumento da alocação desses perfis. Então, para mim, é um sistema de muito sucesso. E o interessante é que aquela frase muito conhecida, principalmente dentro do universo de tecnologia, em casa de ferreiro, o espeto não é de pau nesse caso, porque é muito comum, né, a gente priorizar, evidentemente, as demandas dos clientes, vocês sempre envolvido em projetos, né, de vanguarda no universo de transformação digital e aplicar isso propriamente de certa forma é o core de vocês, né, de alocar pessoas certas para os lugares certos, né? Absolutamente. Essa frase que você falou tem tudo a ver mesmo, porque até antes do Perfect Match, o que a gente fazia? Era extremamente, o que todo mundo faz. Era extremamente manual e que não era ágil, né? A gente falou, não é possível que a gente vai deixar esses sistemas ficarem desse jeito, não, precisamos fazer alguma coisa. E eu acho que essa demanda, né, essa necessidade de eficácia fez com que a gente saísse do outro lado. Então, de verdade, agora não é mais assim, mas era assim e foi assim por muito tempo. Até mesmo na CIT, que é uma empresa especialista em digital e ajuda clientes a fazer simplesmente isso, né? Melhorar, ser mais eficaz, entregar mais com o mesmo recurso ou até menos, com menos recurso. Né? Esse projeto traz um viés muito interessante para nós do universo do RH, onde a gente pode efetivamente, né, associar a parte estratégica pensando no todo. Então esses grupos que normalmente ficavam um pouquinho mais afastados, por que a gente não pode trazer um novo olhar, desenvolver uma nova tecnologia para justamente fazer com que a pluralidade traga cada vez mais eficiência para o negócio?
Desde do primeiro dia da jornada na pessoa, a questão do respeito pelo que a pessoa é. E quando nós vamos contratar uma pessoa, a gente sempre pergunta para ela antes, por exemplo, se ela tem interesse de que a gente tenha os dados dela lá dentro. A Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje está em vigor, ela já diz isso, mas tem a questão mais sensível da história, que é a gente pedir à pessoa que se autodeclare, se ela é ou se ela não é de algum grupo minorizado. E isso fica a cargo dela. Ela faz isso se ela quiser, se ela desejar. De novo, a base é o respeito. Na maioria dos casos, a gente explica para a pessoa qual é o uso desse dado, o que a gente faz com isso, né? E como eu disse, a gente usa o dado para melhorar a nossa diversidade, para olhar para nós mesmos e falar, a gente está indo no caminho certo que a gente quer, né? Se um dos nossos pilares é a diversidade, a gente está no caminho correto. Então, olhando para um KPI, para um indicador de quantos % a empresa é diversa, e a gente está fazendo esse indicador crescer ou a gente está, né, diminuindo e piorando as coisas. Quando a gente explica, a maioria massiva das pessoas se autodeclara, até mesmo antes de entrar na CIT, porque ela nos dá duas informações, se a gente pode usar o dado dela e a primeira coisa, né, e a segunda é, gostaria de me autodeclarar. Quando ela faz isso, automaticamente a gente já sabe quanto de pessoas de grupos minorizados a gente contrata. Esse é um dado, né? E depois a gente faz campanhas anuais para que as pessoas se autodeclarem novamente. Tem a oportunidade de se autodeclarar, aí já como funcionários. Então, se você entrou na empresa e você se autodeclarou enquanto era candidato ou candidata, depois que você entra, você tem a oportunidade de novo de se declarar se você não fez enquanto era candidato. Se você sentiu confiança agora de que aquilo que eu te falei sobre respeito e sobre sigilo das informações, agora você sente confiança, você tem a oportunidade anual de ir lá e se autodeclarar. E a gente usa esse dado exatamente para isso que eu falei. Ninguém sabe que você é do grupo X, do Y, do Z, ninguém vai saber essa informação. E a gente só usa esse dado para realmente melhorar a nossa questão, a nossa relação com essa questão da diversidade. Então a gente quer melhorar, a gente quer chegar lá e fazer isso da melhor maneira possível. Você me perguntou sobre plano de ação, a respeito de como é que surgiu a ideia, né? Inicialmente eu comentei acho que um pouco sobre a questão da eficácia, né? Dali que surgiu a necessidade. E quando a gente vê um volume de pessoas maior do que o comum sendo desalocadas e a gente demorando para alocar e gerando um pouco de insegurança nas pessoas, ficou fácil de juntar um grupo de pessoas interessadas em ajudar a resolver aquele problema. Porque essas mesmas pessoas que estavam ajudando a resolver o problema, parte delas faziam parte do problema, também estavam desalocadas e também estavam tendo seus times diminuídos, pessoas sofrendo no dia a dia da insegurança de, poxa, eu estou um pouco sem trabalho, o que vai acontecer comigo? É um medo natural das pessoas. Então, foi fácil de juntar um grupo em torno da ideia, né? E quando a gente colocou a questão da diversidade junto, aí ficou mais fácil ainda. Porque, como eu comentei, o respeito a essa questão da diversidade dentro da CIT é muito grande. Então, quando a gente faz isso, as pessoas se conectam muito rapidamente no assunto, né? Daí a gente criou um grupo, eu falei do Growth Army, né? Era um grupo aí de 10 pessoas, mais ou menos, cada um de uma área distinta da empresa. Então, tinha gente do financeiro, tinha gente de gerentes de projeto, tinha executivos, assim como eu, como outras pessoas lá dentro, e cada um dentro da sua área ajudou de alguma forma a criar os relatórios, a construir esse cenário de dados que facilitava, né, o trabalho que a gente ia fazer depois. O plano seguiu por, vamos inicialmente usar o que nós já temos, mas melhorar o que a gente já tem, criando interação das pessoas que têm as vagas com as pessoas que estão disponíveis. Então, o movimento foi muito rápido, as pessoas andaram muito rápido nessa direção. E a gente começou o Growth Army em agosto do ano passado e colocou o Perfect Match no ar um ano depois, mas em 3 meses, depois das primeiras discussões do problema, em 3 meses a gente já tinha um relatório para ser utilizado pela empresa inteira. E aí o sistema ele foi baseado neste relatório e na utilização desse relatório.
Porque também não adianta você construir, a gente fala isso para os clientes, a gente fez isso lá dentro também. Não adianta eu construir um software lindo, maravilhoso, que faz de tudo, se eu não testei antes, se eu não experimentei antes. Então a gente foi experimentando, isso aqui funciona, isso não funciona, tira do ar, põe outra coisa no lugar. Funcionou? Agora funcionou. A gente não começa nunca pelo software. E no cliente também não é assim, a gente nunca começa pelo software, a gente sempre começa pelo problema. Né? Quando a gente entende o problema, exatamente o que a gente quer resolver, aí a gente vai para a solução. Então, por isso que começou com relatórios simples. Né? Eram relatórios no Excel, depois foram para o Power BI, depois do Power BI viraram um relatório no Reporting Services, que era online, a pessoa clicava e abria, e depois ele foi se tornar esse sistema que integra tudo isso. Qual é o seu problema? Essa frase que muitas vezes nós utilizamos de uma forma ácida, provocativa, quando a gente vai para um ambiente colaborativo, que se preocupa com o todo, talvez o seu problema, eu posso fazer parte da solução. Esse é um dos grandes legados que a gente veio aprender aqui, certamente, com o timaço da CIT. A CIT é adepta da experimentação. Então, quando eu começo devagarzinho, justamente por isso. É devagar e rápido ao mesmo tempo. Tem um livro, inclusive, que chama Rápido e Devagar, interessante de ler para entender um pouco dessa dinâmica. O objetivo paradoxal, extremamente paradoxal. Muito paradoxal, mas é muito interessante porque assim, eu vou fazer rápido algo que eu posso fazer, eu vou fazer rápido algo que eu posso colocar no ar logo. E eu vou testar aos pouquinhos. Então eu faço um pedaço, ponho no ar. Funcionou? Sim. Continua. Coloca um negócio novo. Funcionou? Sim. Eu vou incrementando. É incremental. E o que dá errado me traz muita informação. Então nesse processo todo de Growth Arm, de criação do sistema Perfect Match, assim por diante, a gente foi aprendendo rápido. Até chegar no sistema, que de novo foi o último passo, foi mais de um ano até ele ser de fato colocado no ar, a gente percebeu que aos pouquinhos a gente vai chegando lá. No início a gente começou só com os logins das pessoas e qual é o período em que essa pessoa está livre. Depois a gente percebeu, não, só isso não adianta, eu preciso da tecnologia que essas pessoas conhecem. Mas nós estamos preparados para ter todos os dados de todos os colaboradores, quais as tecnologias que todo mundo conhece. Ok, não vamos parar o projeto, agora nós vamos atacar este problema. Que problema é esse aqui? Nós não temos acesso a todas as tecnologias que as pessoas conhecem. Como é que a gente resolve esse assunto? A gente foi uma área especialista lá dentro, que se chama University, e pediu para eles como é que a gente faz para saber online como as pessoas sabem. E aí, o que as pessoas sabem, né? E aí a University bolou um esquema, nós vamos colocar esse dado na nossa ferramenta oficial e pedir para as pessoas também autodeclararem as competências que elas têm. À medida em que elas vão lá e dizem que elas conhecem de uma tecnologia de 0 a 8, de 8 eu conheço muito, eu sou muito bom, e 0 conheço nada. Às vezes a pessoa coloca um 8 lá, mas ela não conhece um 8. Ou às vezes ela faz o contrário. 5,5. Às vezes ela coloca um 2, mas a gente vai conversar, a gente percebe, não, peraí, essa aqui poderia ser um 4, 5 na boa. Então a gente trabalhou esse problema e aí falou, bom, agora nós temos os dados. Volta lá nos relatórios, vamos incluir então não só o login, o período, mas agora as competências. Bom, a CIT é uma empresa global. E aí a gente descobriu, depois que pôs isso no ar, que os nossos clientes no internacional precisavam do inglês. A gente fala, a gente já tem o dado no inglês? Já tem o dado. Então vamos conectar o dado do inglês aqui. Então a gente foi indo devagarzinho, aumentando, incrementando, e percebendo que algumas informações parecem que não fazem muito sentido. No começo, por exemplo, a CIT tem um conceito de base. Então, por exemplo, eu, Ivan, fui contratado para trabalhar na base Campinas. O conceito de base hoje, nesse mundo remoto, já não faz mais muito sentido. A gente colocou essa informação lá, os nossos clientes internos falando, viu, mas eu preciso saber onde a pessoa está, não de que base ela é. Porque ela pode até ser da base Campinas, mas se ela mora em São Paulo ou lá em Santos, não adianta eu contar com ela aqui em Campinas, eu tenho que contar com elas lá. Então a gente errou, a gente colocou uma informação, não, peraí, erramos, tira essa informação, vamos colocar outra. Para colocar essa nova informação, a gente percebeu que, vai dar trabalho de novo, a gente não tem essa informação, vamos ter que correr atrás dessa informação. Então percebe, foi tudo muito rápido e para a perspectiva de quem estava usando, era tudo muito lento.
porque a pessoa que é cliente, ela quer para ontem. E eu estou fazendo um esforço hercúleo para entregar um negócio para ontem, mas o meu ontem, ele é muito mais longo na perspectiva do cliente do que o dele. Faz pouco tempo que a ferramenta está na área, a gente ainda está colhendo frutos desse trabalho, e acho que vamos colher frutos por muito tempo, mas a gente conseguiu um indicador, como eu mencionei, que é o indicador de o quanto de grupos minorizados eu aloco mensalmente, né, comparando o antes e o depois do Perfect Match. E a gente já percebeu um aumento aí de 10% no volume de alocação de pessoas. Então, antes eu alocava 40% das pessoas de grupos não minorizados, agora eu estou alocando em torno de 45%, 46%. Então, isso já fez muita diferença, né? E eu acho que vai fazer mais. Nós estamos falando de 5 meses da ferramenta estar no ar, né? E, de novo, de vez em quando ela dá uns problemas, você tira ela do ar, ajeita, coloca ela de novo. Você percebe que está faltando informação, você monta lá a informação que você precisa, pluga essa informação na ferramenta, aí vem feedback do cliente. Então, é um desenvolvimento de um produto, na verdade é isso. Como a gente fala, quando a Apple criou o iPhone, ela colocou na mão de algumas pessoas, usa aí e me diz o que está acontecendo. E ela percebeu que tinha um campo, ela falou, agora eu vou colocar no ar para todo mundo utilizar, mas vou continuar acompanhando, vou continuar trazendo informação. Então, para mim, os indicadores são muito importantes. Mas como a gente está muito no começo, né, e o mais importante deles, na nossa visão, é esse da diversidade, a gente demorou para chegar a essa conclusão. Vai ter um outro indicador que passa pela minha cabeça, que é o indicador de alocação geral, né? Não só de grupos minorizados, mas também o geral. A gente está melhorando nossa eficácia. Quanto tempo a gente leva para alocar uma pessoa hoje? A gente melhorou ou a gente piorou? Esse é um dado que a gente está coletando agora, que eu não tenho dado para te passar, mas eu sei que a gente vai em breve criar um outro indicador que mostra. A gente melhorou na quantidade de pessoas alocadas, no geral, a gente está sendo mais eficaz, a gente está conseguindo gerar receita para CT mais rapidamente do que eu gerava anteriormente. Diminuindo o gasto. Diminuindo o gasto, claro. Exato. Não, o trabalho da CT, ele é baseado em pessoas, né? O que a gente vende para os nossos clientes é o trabalho das pessoas, não um produto, né? Então eu preciso saber como é que está essa eficiência, né? Essa eficácia. Certamente você já ouviu falar a respeito da expressão data-driven, que hoje as grandes empresas, médias e até pequenas, são cada vez mais movidas pelos dados. Quando a gente tem essa contribuição dos dados com um olhar mais carinhoso para os humanos, certamente os resultados tendem a ser cada vez mais produtivos, tanto internamente quanto externamente também. Então, Perfect Match, acho que associa muito essa potência entre resultado e um olhar cada vez mais humano para o nosso time interno. Era tanta gente sendo alocada e empregada durante a pandemia, as empresas de tecnologia, elas cresceram muito. Todo mundo que não estava no digital precisou migrar para o digital. Então as empresas de tecnologia, elas cresceram muito, a CIT cresceu. Eu me lembro de antes da pandemia de ter 4.000 pessoas na CIT, hoje, e depois da pandemia a gente chegar quase a 7.000. Então é um crescimento em 1 ano e meio, assim, exponencial. Então assim, esse volume de gente sendo empregada, né, fazia com que a dificuldade de se contratar o perfil correto, que se encaixa com a sua cultura, ele foi só aumentando. Então, o hiring manager, que é o dono da vaga, ele tem que estar envolvido nesse processo, mas do início ao fim. Ele tem que ser uma pessoa que vai lá e te manda uma mensagem pelo LinkedIn, te abordando e te oferecendo uma vaga, porque ele conhece da vaga, ele sabe para que é, ele vai te gerenciar no dia a dia. Você tem uma tendência de aceitar esse primeiro convite muito maior quando o hiring manager faz isso, ou com alguém muito técnico faz isso, porque ele fala a sua língua com mais facilidade. O nosso time de recrutadores, eles são muito treinados para falar a linguagem da pessoa técnica, mas não é a mesma coisa do que a pessoa técnica. Sim. Então, a adoção da ferramenta ela é lenta para os hiring managers. Para o time de attracting, não. Porque esse é o dia a dia dessas pessoas.
Mas o Hiring Manager, ele tem um monte de outras coisas para olhar, não é só recrutamento. E o time que ele já tem, e o projeto que ele tem que entregar. Né? Então tem muita coisa envolvida nesse negócio. O que a gente percebe nitidamente é que à medida em que eles vão entrando na ferramenta, eles dependem menos das recrutadoras e recrutadores para fechar suas vagas. Então, teoricamente, ele nem precisa mais ter uma vaga para alocar alguém. Ele nunca precisou, na realidade. Mas o sistema não mostrava isso com facilidade. Os relatórios eram... Você tinha que olhar linha por linha, era cansativo, era chato. Hoje não. À medida em que ele adota, ele vai convidando os outros para adotarem também. Isso faz uma diferença brutal no dia a dia da pessoa. Primeiro que ele aloca mais rápido, é mais efetivo, ele está ganhando diversidade de graça. Porque o sistema leva diversidade para ele. Né? Para CT é muito bom, para ele também é muito bom, ou para ela também é muito bom. Acho que o que a gente vai ganhar a partir de agora é levar cada vez mais, resolver pequenos problemas do dia a dia, do hiring manager, da pessoa que tem a vaga, para que ele se interesse cada vez mais em utilizar a ferramenta. Então a gente já está bolando algumas estratégias para como é que eu faço esse perfil se engajar mais rapidamente. Ele está se engajando, mas ele engaja devagar. Né? Esse boca a boca precisa aumentar. Então, quanto mais funcionalidades resolvam problemas de alocação desse hiring manager, mais rápido a gente vai sair do outro lado. A nossa estratégia está em cima disso. Então, a gente tem conversado muito com esses hiring managers com o objetivo de me diz quais problemas, além do que a ferramenta já resolveu hoje, a gente poderia atacar dentro da ferramenta para que o seu dia fosse melhor. E aí eu acho que é isso, é olhar para o cliente e falar, eu tenho esses problemas, tá bom, Perfect Match ajuda nesses problemas também ou não ajuda? E eu acho que com isso a gente vai ganhar bastante, quando a gente começar a olhar para o cliente de uma maneira diferente. Né? A gente já está começando a fazer isso e eu acho que em breve a gente vai ter boas novidades. A gente acaba de conhecer uma estrutura muito potente, esse Tinder para talentos, onde a gente consegue efetivamente produzir, né, essa tecnologia que é a favor da empresa, que abraça a cultura, que abraça a diversidade e no final das contas acaba proporcionando também para o cliente final um resultado cada vez melhor. Então esse foi o Perfect Match, uma solução muito interessante que abraça todas essas possibilidades do universo e cada vez mais utilizando a tecnologia, cada vez mais a transformação digital em prol do todo. Sustentabilidade de negócio, a gente vê por aqui.